A invasão da Rússia à Ucrânia introduziu uma questão que irá ser discutida nesta segunda parte do jogo económico. Devem os clubes e os seus atletas serem alvos de sanções por ações militares determinadas pelos governos que os regem? Para responder a esta e outras questões, temos connosco Alexandre Miguel Mestre, jurista e consultor da Abreu Advogados, a quem agradeço a sua presença nesta edição do Jogo Económico. Eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Alexandre Miguel Mestre, vamos começar precisamente por aqui. Devem ou não os clubes e os atletas serem alvos de sanções por ações militares e impostas pelos governos que regem estes clubes e estes atletas? Bem, diretamente, à partida, não, uma vez que não são os clubes nem são os atletas que cometem uma infração e que, portanto, isso implica uma sanção que lhes seja diretamente aplicada. Ou seja, há terceiros, que são entidades estatais, que estão envolvidas, portanto, num processo bélico, e, portanto, perguntar-se-á porque é que eu, atleta, ou eu, clube, que estou envolvido numa competição desportiva, vou ter que, enfim, pagar, entre aspas, por uma atitude de um terceiro que nada tem a ver com a questão desportiva. No entanto, depois há um outro fator. Há um fator de saber que as federações, os clubes de atletas estão dentro do modelo piramidal, um modelo piramidal federativo, isto é, o atleta está afiliado no clube, o clube na sua federação nacional, esta na federação internacional, e no topo está o Comitê Olímpico Internacional. E todo este movimento olímpico está desenhado com base na Carta Olímpica, e a Carta Olímpica, enfim, desenha aqui o chamado o tal movimento olímpico, segundo o qual todos aqueles que aderem a esse movimento olímpico têm que cumprir com essa mesma Carta Olímpica. E o Comitê Olímpico Internacional, que está no topo desse movimento olímpico, emitiu uma recomendação e disse às federações internacionais: eu recomendo que vocês expulsem, não deixem, portanto, que participem nas vossas competições os clubes e os atletas que sejam da Rússia ou da Bielorrússia. É uma recomendação, não é uma imposição, e, portanto, as federações estão, como têm estado, na liberdade de seguir ou não seguir essa recomendação. Na sua maior parte têm seguido, o que implica que depois os atletas e os clubes acabem por sofrer, mas não têm sido todos os casos em que isso tem acontecido, tem sido uma larga maioria. No fundo tem funcionado com base nesta lógica hierárquica em que o COI acaba por estabelecer essa recomendação. Isto a nível internacional das diferentes modalidades, mas até mesmo antes dessa decisão do COI, houve, a nível do futebol, uma decisão até mais, penso eu, não foi dito de forma taxativa, mas penso que houve uma tomada de posição com base na ideia de que a FIFA, em particular, não tem que estar sempre neutra neste tipo de matérias. Precisamente pegando nesse exemplo da FIFA, parece-lhe que não só a FIFA, mas também a UEFA têm conseguido de alguma forma manter algum equilíbrio nas sanções que têm sido adotadas no contexto desportivo e nomeadamente neste caso no futebol. Sim, aqui neste tipo no caso do futebol tem existido esse equilíbrio no sentido de que uma série de competições continuam a existir, eh, com um máximo de diligência no sentido de evitar que haja problemas para os atletas, evitando em algumas situações que haja espectadores para também com isso não existirem problemas de violência associada ao desporto, que seriam inevitáveis. Portanto, penso que aí o equilíbrio do ponto de vista da organização, não houve total proibição da realização de jogos que envolvam equipas e clubes, mas ao mesmo tempo houve aqui uma intervenção forte, quer de uma organização, quer de outra, portanto, mas não houve um extremar de posição de simplesmente proibir taxativamente. Claro que todos os eventos que se fossem realizar em território russo ou bielorrusso, aí sim, naturalmente tiveram que ser cancelados ou adiados, e aí percebe perfeitamente essa tomada de posição. Mas nem todos os eventos futebolísticos pararam no futebol, porque é possível que joguem sem ser, digamos assim,
com as vestes da Federação Russa e da Bielorrússia. E num país como a Rússia, onde atualmente está restringida a liberdade de informação, a exclusão dos clubes e dos atletas russos pode de alguma forma ter alguma eficácia e mostrar à população da Rússia que o mundo está contra esta guerra? Pois, uma vez que está coartada essa liberdade de informação, a população russa não terá dimensão nem eco das sanções que estão a ser impostas, desportivas ou não, e portanto esse efeito dissuasor que as sanções têm, neste caso para os adeptos do desporto, não tem o impacto que se pretenderia. Mas isso é inevitável, porque não tem como aceder a essa informação. Mas eu penso que as sanções não têm tanto a vontade de chegar à população russa, têm mais a vontade de chegar a quem comanda os destinos da Rússia, porque foi quem teve, de facto, a iniciativa de despolutar esta guerra. Vimos recentemente também que a FIFA tomou aquela medida de que todos os jogadores estrangeiros que atuam em clubes russos ou ucranianos de poderem suspender o contrato até 30 de junho deste ano, poderem ser inscritos noutras ligas, noutros campeonatos. Como é que olha para esta tomada de decisão por parte da FIFA? Lá está, é uma tomada de decisão que implica uma alteração ao regulamento do Estatuto de Transferência de Jogadores da própria FIFA para esses contratos de dimensão internacional. É uma medida positiva no sentido de que, primeiro, permite que haja um mútuo acordo até uma determinada data. Se não houver esse mútuo acordo, podem unilateralmente os jogadores e também os treinadores com essas nacionalidades unilateralmente suspender esses mesmos contratos e querendo poder assinar por um novo clube. Isso possibilita o quê? Que não fiquem parados, que não fiquem impossibilitados de continuar a praticar exercer a sua própria profissão. E isso eu acho que é uma medida positiva no sentido de não coartar numa profissão que é de desgaste rápido, de curta duração, não cortar as pernas, digamos assim, aos praticantes, e no caso dos treinadores também não os prejudicar pelo facto de serem ucranianos ou de serem russos. E acredita que esta medida pode, não só como foi estabelecida no futebol, pode ser extensível a outras modalidades também? Eu penso que sim, eu penso que é um sinal temporário, excepcional. O anexo 7º do regulamento diz mesmo que é uma medida, portanto, para tendo em vista a situação excepcional que está a ser vivida, e acho que é uma medida positiva e que pode criar escola para outras modalidades, se bem que efetivamente o mercado de transferências no futebol seja um mercado muito mais intenso do que nas outras modalidades desportivas, coletivas ou não. Pergunto-lhe também por quanto tempo é que acha que se vão manter este tipo de sanções, ou por quanto tempo é que se deverão manter este tipo de sanções aplicadas? Isso vai sempre muito depender precisamente do caráter transitório. Tem-se reparado, quer em várias federações internacionais, quando emitem os seus comunicados, dizem sempre que as medidas são preventivas, que as medidas são transitórias, que se espera que a todo o tempo possam ser revistas, ou que ou até uma determinada federação internacional que diz espera que possa haver outras ponderações, outras avaliações, logo outras decisões, tudo muito em função do evoluir da guerra. Se ela se prolongar, naturalmente que vai atingir as épocas desportivas e, portanto, as federações internacionais estão muito a julgar o seu calendário, enfim, a conformar o seu calendário desportivo em função da guerra, como fizeram em função da própria pandemia. Vão sempre ajustando a sua calendarização a um fator externo. E eu acho que há até aqui uma certa similitude. Quando se falou da pandemia ser um caso de força maior, eu considero que também estamos aqui perante um caso de força maior. Aliás, a guerra estava prevista como um caso de força maior no contrato de sede dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, precisamente porque não depende da vontade humana, neste caso depende da vontade humana, é certo, dos russos, mas de quem está a organizar um evento é um fator completamente alheio à sua vontade e que não está previsto no momento em que se giza a organização de um determinado evento.
E, portanto, tem que esperar pela evolução dos acontecimentos. E que efeitos é que poderão gerar este tipo de sanções a médio e a longo prazo, sabendo que não há aqui, lá está, como estávamos a falar, não há aqui um prazo delineado para este tipo de sanções, porque lá está, depende sempre da vontade humana. Enfim, há efeitos sérios, porquê? Porque temos que pensar que percebemos, e eu penso que até há fundamentações jurídicas para sustentar isso, percebemos o lado de quem toma estas decisões, como também tem tomado aquelas decisões a nível dos patrocínios. É muito comum também rescindir neutralmente os contratos quando, com patrocinadores, precisamente são as chamadas cláusulas morais, porque ficar associado a uma determinada empresa cuja conotação não seja a melhor para uma determinada federação, como é o caso de um conjunto de empresas russas, há fundamentação para isso, mas depois do outro lado também há as empresas que se sentem lesadas, também há as federações que são expulsas, porque tem havido federações em várias modalidades que de um momento para o outro, sem serem ouvidas, são expulsas da qualidade de membros, deixam de ser membros da Federação Internacional, ou vem essa qualidade de membros ser suspensa temporariamente, mas sine die, lá está, da qualidade de membros. Os atletas que se prepararam para um determinado evento esportivo deixam de participar nesse evento esportivo, sentem-se lesados, como é bom de ver, e isso também tem implicações nas suas carreiras, têm danos emergentes, têm lucros cessantes, não obtêm determinado tipo de resultados esportivos, para além dos danos morais, não obtêm determinado tipo de resultados esportivos, não celebram outro tipo de contratos de trabalho, contratos de patrocínio, portanto é dinheiro que deixam de receber também, e vai haver muita litigância, portanto há aqui uma série de danos que também vão acontecer, e vai haver também muitos processos contra quem está a tomar estas medidas, mesmo que elas tenham, de facto, fundamentos sérios para serem tomadas. Vai haver muita litigância, desde logo no Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne, porque já se percebeu, já se anunciaram, portanto, vários recursos nesse sentido. Depois, do ponto de vista da integridade das competições, também se colocam aqui situações, porque nós tínhamos competições onde iam participar determinado tipo de clubes, determinado tipo de federações que tinham adquirido um mérito esportivo para nelas participar, e depois deixam de poder participar por decisões desta natureza. Mas também já tivemos em 92 a Dinamarca a ser repescada de um momento para o outro para jogar. Naturalmente que todas estas questões têm efeitos económicos e efeitos desportivos que muitas vezes depois só a nível do contencioso é que mais tarde, um dia mais tarde, se vai perceber os efeitos concretos que isso vai ter. Portanto, depois deste conflito armado, será de esperar uma longa batalha jurídica para todos os clubes e atletas envolvidos nesta Sem situação. Sem dúvida, e nem tudo se pode antever logo à partida, porque muitas destas situações são totalmente novas, né? na sua, digamos assim, na sua fundamentação, nas suas raízes. Exato, até porque não havia uma lei estabelecida para este tipo de situações, como vimos, a UEFA abriu esta exceção de permitir que os jogadores possam inscrever-se noutras ligas. Haverá aqui um precedente que foi aberto. Mas aqui, tal como também no caso da pandemia, e veja-se novamente aqui uma similitude, no caso da pandemia, também a UEFA, também a FIFA, alterou mais do que uma vez até o seu regulamento sobre o Estatuto de Transferência dos Jogadores, para poder, digamos, acomodar o facto de que os campeonatos tenham sido suspensos, alguns terem sido cancelados. Dentro daquilo que a FIFA pôde fazer, e emitiu depois guidelines, porque nem tudo poderia impor, nem tudo poderia obrigar, e muito teve que ser feito pelas próprias federações a nível nacional, de acordo com os seus próprios governos nacionais. E aqui a FIFA está também a fazer o que está ao seu alcance. É uma adaptação a um fenómeno novo. Como também os próprios governos também terão que se adaptar a um fenómeno novo. Agora, as pessoas também onde se perguntar, por exemplo, como é que é possível, isto é muito interessante também do ponto de vista jurídico, como é que é possível haver uma sanção, por exemplo, do Comitê Olímpico Internacional e de todas as federações internacionais relativamente a um comportamento de um governo, de um país, porque a Rússia violou a trégua olímpica, mas a trégua olímpica resulta de uma resolução das Nações Unidas, portanto, não há quem está, digamos assim, a impor uma sanção, é o Comitê Olímpico Internacional, que é uma entidade privada,
desportiva porque um Estado violou a trégua olímpica, que dizia armistício, cessar fogo durante a realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. Isto, do ponto de vista jurídico, é muito discutível, há também alguns argumentos, é certo, mas a verdade é que só é possível porque todo o mundo está a regir, muitas vezes, olhando mais para a substância do que para a forma. E há pessoas que se revoltam muito no âmbito do desporto, mas já não se revoltam tanto nos outros contextos, porque dizem, como é que de um momento para o outro, sem que os visados sejam ouvidos, são logo, portanto, objeto de uma sanção? Eu pergunto, nas outras áreas tem acontecido exatamente o mesmo. Não se realizam eventos de natureza cultural, também de um momento para o outro, prejudicando também, por exemplo, os artistas, mas aí já não se coloca tanto essa questão. Há embargos, sanções de natureza económica com contratos que não têm que ver com o desporto, decisões unilaterais também de um dia para o outro, e não se questiona tanto como se questiona no fenómeno desportivo. Mas do ponto de vista jurídico é a mesma coisa, temos duas partes e uma unilateralmente decide resolver o contrato, rescindir o contrato de um momento para o outro. Porquê que se questiona tanto no fenómeno desportivo? Porventura porque tem mais eco e porque nós pensamos muitas vezes mais nas consequências desportivas do que nas consequências económicas, que às vezes também são ainda mais relevantes. Alexandre Miguel Mestre, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença neste jogo económico. Eu é que Certamente agradeço. voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Muito obrigado.